Olá! Dando continuidade à série especial com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, neste encontro estamos recebendo o Eduardo Leite, que foi confirmado como candidato a governador em convenção do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, realizada no dia 5 de agosto. Boa tarde, candidato. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer poder estar aqui com vocês. Sim. O que faz o senhor, o desejo, para ser governador de todos os gaúchos? Olha, Jaime, acho que é importante, em primeiro lugar, nas pessoas que eventualmente não nos conheçam mais profundamente, conhecerem um pouco a nossa trajetória. Eu fui prefeito de Pelotas, né? Antes de ser prefeito, fui vereador, fui secretário municipal, fui presidente da Câmara de Vereadores e fui eleito prefeito aos 27 anos de idade. Pelotas é a terceira maior cidade do estado, mas não é a terceira maior economia. Nós somos a nona economia entre os municípios. O que faz com que nós tenhamos 6 cidades no Rio Grande do Sul que, mesmo menores que Pelotas, têm economia maior, mas são mais ricas do que Pelotas. Pode ter certeza que eu sei bem o que é governar na dificuldade. Então, depois de ter terminado meu mandato, em 2016, eu tinha tomado a decisão de não concorrer à reeleição. Eu sou contra a reeleição para cargos executivos no sistema político brasileiro. Na forma como nós temos as negociações políticas, eu acho que a reeleição ela acaba colocando as negociações entre os partidos políticos dentro do gabinete oficial. E por isso eu não concorri à reeleição, apoiei a minha vice-prefeita, que era minha candidata, e ela foi eleita com a maior votação da história de Pelotas no primeiro turno, com 60% dos votos. E isso significou, entre as 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul, nós termos a única cidade, sermos Pelotas, a única cidade que elegeu o prefeito em primeiro turno e o único que houve eleição de continuidade. Nem em Porto Alegre o prefeito Fortunati não elegeu seu sucessor lá, nem em Caxias o prefeito Alceu Barbosa também não elegeu seu sucessor, nem em Canoas o Jairo Jorge também não elegeu a sua sucessora e nem em Santa Maria o prefeito Schirmer não elegeu seu sucessor. Foi apenas em Pelotas que houve eleição de continuidade. E aí, por este sucesso em Pelotas, o meu partido me provocou e outros partidos me provocaram para que eu liderasse um projeto para o estado do Rio Grande do Sul. E eu digo que política é missão, a gente aceita a missão que nos é dada, né? A gente não faz pelo que é melhor para a gente pessoalmente, mas o que me realiza na política é a possibilidade de tocar a vida de milhares, de milhões de pessoas para melhor. Acho que a gente tem um pouco a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas em diversas formas, como jornalista, como profissional liberal, como médico, professor, na família, na comunidade, mas a política dá escala, né? Ela te ajuda a tocar na vida de muita gente ao mesmo tempo, para melhor ou para pior, de acordo com o que for feita a política, né? E eu acredito que a gente tocou na vida de milhares de pessoas para melhor em Pelotas e chamado esse projeto para o Estado. Eu entendo que o Rio Grande do Sul precisa realmente retomar o seu otimismo, a confiança no futuro, e é por isso que eu aceitei esse desafio, porque eu quero dar minha colaboração para que o Rio Grande do Sul possa voltar a ter esperança, confiança no futuro e otimismo em relação ao futuro. E quais são as suas principais ideias para assumir o governo do estado? Olha, a nossa grande expectativa aí é de poder colocar em prática um projeto de enfrentamento da crise do Estado fiscal. Sim, nós temos uma crise, está dado isso, né? O Rio Grande do Sul, ele tem talvez uma das piores situações fiscais do Brasil, de desequilíbrio entre receita e despesa. No Rio Grande do Sul isso vem há muito tempo, quase 40 anos, em alguns momentos o Estado apenas não teve desequilíbrio, mas na maior parte desse tempo ele gastou mais do que arrecadava. A projeção para o ano que vem de um déficit de cerca de 7 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. É muito grave isso, é o que compromete o pagamento do salário dos servidores, o pagamento em dia de fornecedores, compromete a capacidade de investimento do Estado. Então isso precisa ser enfrentado, precisa se ajustar às despesas. Se a gente tem desequilíbrio entre despesa e receita, você precisa atacar na despesa para redução dessa despesa. Isso vai exigir reformas estruturais do Estado para que a gente possa reduzir a despesa, mas a gente precisa também trabalhar muito fortemente no incremento da receita no Rio Grande do Sul. Incremento da receita sem aumento de impostos, isso é importante também ser frisado, porque ninguém aguenta mais impostos e a gente tem que trabalhar aumento de receita com incremento da atividade econômica do Rio Grande do Sul, botar o Rio Grande do Sul para crescer, né, para se desenvolver, para gerar riqueza. Como é que a gente faz isso?
a gente tem que tomar uma agenda de competitividade. E a competitividade do Estado está em melhorar a nossa infraestrutura para que ela seja competitiva, reduza custos de logística no Estado, atacar a burocracia, que é também determinante para que o Estado possa ter investimentos. Quem quer investir, quem tem recursos para investir, para empreender, quer ver o mais rapidamente possível isso retornar, né? O recurso que investe retornar legitimamente no seu lucro. Então, burocracia é determinante para que a gente possamos ser um Estado atraente, atrator de desenvolvimento, de novos empreendimentos. A carga tributária, o Rio Grande do Sul tem alíquotas de ICMS em patamares mais elevados que outros estados com os quais nós competimos, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Isso nos tira também a competitividade, onera a população como um todo, especialmente porque energia, telecomunicações, combustível subiram de 25% para 30%. E é importante, para sermos absolutamente honestos, francos, tem que ser uma campanha honesta e franca essa, né, gente? Não dá para reduzir abruptamente isso, mas nós estamos seguros de que até o final do segundo ano de governo nós podemos apresentar uma proposta de modernização, simplificação do nosso sistema tributário, do ICMS do Estado, para que se apresente ali a perspectiva de redução das alíquotas no tempo, para nos recolocar em condições de competitividade no patamar dos estados com os quais nós competimos, nos mesmos patamares de alíquotas de ICM. E o quarto pilar, para mim, decisivo acho que a gente vai poder desdobrar esses pilares todos na entrevista. Sim. O quarto pilar decisivo para investimento no Estado é a educação, né? Ter mão de obra qualificada, de excelência, especialmente considerando que a gente está mudando o perfil demográfico da população, há um processo de envelhecimento, o boom demográfico do Estado. Recentes estudos do IPEA, divulgados recentemente, apontam que esse boom demográfico acaba em 2022. Isso significa que a população vai envelhecer e se nós vamos ter uma população de mais idade, o que nós vamos ter de mão de obra disponível tem que ser de excelente qualidade para que sejamos um Estado atraente para investimentos. Eu agregaria ainda um quinto pilar que a gente pode também desenvolver, que é a questão da segurança pública, né? O Estado tem que ser seguro, tem que oferecer paz e tranquilidade para as pessoas quererem continuar morando aqui e não deixarem o nosso Estado por conta da crescente criminalidade, que também afasta todos, né? Todas as pessoas de maior poder aquisitivo, de menor poder aquisitivo, quem pode sair daqui e ir para um estado com mais tranquilidade, onde vai conseguir empreender e gerar riqueza mais facilmente, quem tem essa oportunidade acaba saindo e isso tem sido certamente um ponto que nos faz aprofundar a crise econômica no estado. Então, botar o Rio Grande do Sul para crescer é uma grande pauta para o próximo governo. No segundo bloco, vamos trabalhar melhor a questão da segurança pública e também da educação. Eu queria aproveitar um gancho, né, antes de entrar na parte mais forte sobre economia. O senhor falou a questão da sua preocupação com o envelhecimento do Estado. Tem muita gente jovem saindo do Rio Grande do Sul, né, buscando outras oportunidades, ou seja, a gente forma aqui cérebros, muitas vezes bem, né, estudantes que atingem uma boa qualificação e saem, né, do nosso Estado para buscar oportunidades em outros países e em outros estados também do Brasil. Como o senhor vê essa situação? Não, são dois fatores que determinam esse envelhecimento da população, né, Jaime? O primeiro é o aspecto de qualidade de vida, que nos dá maior longevidade, né? O Rio Grande do Sul tem um perfil já de envelhecimento da população há mais tempo, tanto no topo da pirâmide, pela qualidade de vida estar avançando na faixa etária, quanto pelo componente cultural também, planejamento familiar, ter há mais tempo, menor taxa de natalidade. Tanto é que um dado que é já apresentado também recentemente é de que das 10 cidades com maior percentual de idosos sobre a população, 9 são no Rio Grande do Sul. Das 10 cidades brasileiras com maior percentual de idosos, 9 são gaúchas. Se não me engano, das 20, 15 são gaúchas. E aí se acelera esse processo de envelhecimento da população, essa inversão dessa pirâmide, né, do nosso perfil demográfico, na base aqui as crianças, no topo as pessoas de mais idade, na medida em que no miolo, que é a força de trabalho, a mão de obra disponível para o trabalho, por não apresentarmos no nosso estado as perspectivas futuras
que interessem para quem empreende, para quem gera inovação, riqueza e tal, quem pode trabalhar, não consegue encontrar espaço para empreender no Rio Grande do Sul, acabam deixando o nosso estado, indo para Santa Catarina, para o Paraná, para São Paulo, em busca de oportunidades, porque esses estados têm apresentado perspectivas futuras melhores. Então, esse é o meu sentimento, né? O grande legado de um governo é mais do que ter a crise no momento atual, não. É a capacidade de gerar para o futuro expectativa positiva. O Rio Grande do Sul passa por dificuldades, não vai ser em 4 anos que nós vamos resolver todos os problemas. Certamente, se nós tivermos a oportunidade de governar o Estado, em 4 anos não vamos resolver todos os problemas do Estado, não tenho nenhuma expectativa disso. Mas tenho a certeza, a confiança, a convicção de que em 4 anos a gente muda o rumo, a gente muda a direção, injeta nas pessoas, não a partir de discurso, mas a partir de ação concreta, o sentimento positivo em relação ao futuro. Como que se faz isso? Com ações concretas, como eu falei, em infraestrutura, em burocracia, na carga tributária, na educação, na segurança pública, atacando os pontos principais desses problemas. Você começa a despertar, ainda vamos ter os problemas, mas ainda vamos começar a perceber as soluções que vão injetar expectativa positiva e faz as pessoas se fixarem aqui, quererem empreender aqui, quererem ter a sua vida e as suas famílias aqui, e isso é que é determinante para um Estado crescer. Vamos entrar agora na área de finanças. Qual a sua posição sobre a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul nos moldes como está sendo feito hoje? Essa dívida que está atingindo, né, segundo dados recentes, quase 68 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul ele tem essa dívida e as parcelas da dívida pesam bastante no orçamento do Estado, né, associando-se às parcelas da dívida o nosso comprometimento do nosso orçamento com folha de pagamento e dentro da folha de pagamento inativos compromete fatalmente assim, a capacidade do Estado de investir. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional apontam que o Rio Grande do Sul é um dos que tem maior percentual de comprometimento do seu orçamento total com folha de pagamento e encargos sociais, são cerca de 78% do orçamento comprometido com folha de pagamento e encargos sociais. O restante tem cerca de 18% em custeio da máquina. Por isso, quando se fala, vamos economizar com a máquina, reduzir, é relativo que você pode, claro, você pode sempre otimizar processos, tornar mais eficiente, digitalizar o governo para dar mais eficiência, melhor capacidade de gestão, isso sem dúvida nenhuma pode e deve ser feito, e é também meta do nosso plano de governo para que seja feito com o Rio Grande do Sul. Mas você, do ponto de vista percentual do gasto com custeio, outros estados gastam em média 25%, 26%, alguns até 30%, nós já gastamos 18%. Tem um ditado que diz que custo é que nem unha, tem que cortar constantemente. Mas você também não pode cortar o dedo fora, né? Chega uma hora que você já está comprometendo a qualidade dos serviços na medida em que você vai economizando o combustível, a hora extra, né? A energia, enfim, você já está comprometendo a qualidade do serviço. Mas o pior de tudo isso é que sobra um percentual que é consumido pelo custeio da dívida e o percentual que sobra para investimento no Rio Grande do Sul é de 2% da nossa receita para investimentos. 2%. É dos menores, se não o menor investimento do Brasil entre os estados. Investimento que vai para a construção de escolas, para a construção de estradas, para a aquisição de equipamentos e tudo mais, que são considerados como investimentos, enquanto outros estados, como Paraná, Santa Catarina, investem 8%, cada um deles. Alguns estados investem 10%, 12%, como é o caso do Ceará. Então, em média, 6% a 10%, 12% os estados têm colocado em investimentos. Agora, você coloca isso no tempo, né? Cada ano o Rio Grande do Sul investe 2% e os outros estados investindo 8%, 4 vezes mais em relação à sua receita. Isso vai abrindo um gap, né? Um degrau de infraestrutura, de competitividade desses estados que nós vamos ficando para trás e eles vão passando ficando mais atrativos, né? Mais atraentes, sem dúvida nenhuma. Então é isso que a gente precisa romper, né? O regime de reparação fiscal não é certamente a solução que nos encanta, que nos deixa felizes e contentes, porque ele exige muitas contrapartidas, né? E contrapartidas duras, que certamente não são de nos alegrar. Mas é a solução possível neste momento.
Eu entendo, né? Tudo se desenha para que o atual governo acabe não assinando o regime de recuperação. Eu acho que o mais correto seria o que nós desejamos para o Estado, que se mantenha, estamos vivendo sob a força de uma liminar que nos tira o ônus do pagamento das parcelas da dívida já no presente. Essa liminar pode cair a qualquer momento, esse é o receio, né? Mas o mais adequado é que essa negociação se dê entre o novo governo do Estado e o novo governo federal. Eu tenho uma expectativa muito forte de que um novo governo federal que volte a dar credibilidade ao Brasil. O meu candidato, eu entendo que é o mais preparado para isso, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele pode, um governo que, como o do governador Geraldo Alckmin, dê credibilidade ao país a partir das reformas que precisam ser feitas no âmbito nacional, como a reforma da Previdência, por exemplo, não apenas esta, entre outras, retome condição de crédito junto ao mercado, a investidores, para que ele possa ter mais espaço para a negociação junto aos estados em melhores condições. O que eu quero dizer com isso? É que essa negociação com o governo federal, do regime de recuperação fiscal, da dívida com a União, ela é afetada diretamente pela condição estreita que tem o governo federal de negociação com os estados, na medida em que se ele, nesta negociação, fizer qualquer gesto, um negócio de pai para filho, vamos dizer assim, né, em que vai perdoar coisas, dívidas, juros e tudo mais, e por um longo período, tudo que ele fizer agora, nas condições que o governo federal está quebrado também, com 170 bilhões de reais de déficit anual no seu orçamento, que não está conseguindo enxugar nesses últimos 2 anos, o propósito do governo era diminuir esse déficit, ele não está conseguindo reduzir esse déficit de 170 bilhões anuais de déficit no orçamento. Se ele faz algum negócio de pai para filho hoje com os governos dos estados, o sinal que ele emite para o mercado é de afrouxamento da política fiscal do governo, e isso gera descrédito para o governo, que afasta investidores, porque sinaliza que o governo federal não vai cumprir com os seus compromissos, que vai se tornar ou vai continuar sendo um mau pagador. Então é fundamental para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, para que esse regime de recuperação fiscal possa ser negociado nos melhores termos para nós, que no governo federal esteja alguém que dê condições para o Brasil se reestruturar, recuperar crédito, recuperar credibilidade para negociar em melhores condições conosco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não nos afastamos de termos que renegociar a dívida com a União. Vamos ter mais espaço para fazer isso em melhores condições na medida que o governo federal tenha credibilidade junto ao mercado, senão, se ele não tiver, ele não vai ter espaço para afrouxar, vamos dizer, as regras disso, mas o mais importante também da população saber com clareza é o regime de recuperação fiscal, ele posterga por 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos, o não pagamento da dívida. É uma janela de oportunidade para que o Rio Grande do Sul faça a lição de casa, reorganize as suas finanças e principalmente, mais uma vez eu insisto, bote o Estado para crescer, para que a gente possa gerar riqueza, para que em 6 anos, quando nós nos reencontramos com o pagamento dessa parcela da dívida, o Estado tenha uma nova saúde financeira, uma nova condição fiscal, de arrecadação, para poder fazer o pagamento dessa dívida sem significar déficit nas contas públicas. Porque se não for feito nada, se o Estado voltar a se encontrar com o pagamento da dívida sem ter feito os investimentos privados que precisa para ter competitividade, para ter empresas que gerem maior arrecadação e nos gerem capacidade de pagamento dessa conta, nós estaremos simplesmente adiando o colapso. Bom, então não há escapatória, é necessário um regime de recuperação fiscal. A renegociação da dívida com a União, né? E o regime de recuperação fiscal é o que se aponta agora, mas nós queremos negociar ele nos melhores termos possíveis para o Estado. O ideal seria que o Estado não precisasse disso, né? Vamos dizer, que a gente tivesse feito a lição de casa a tempo de não precisar nos socorrermos junto à União para isso. Mas não temos o fôlego fiscal, capacidade financeira para endurecermos com a União e dizer não assinamos nesses termos. Nós vamos ter que achar o melhor termo porque nós temos um problema imediato. O Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar o salário dos servidores hoje. Não é uma perspectiva de virmos a ter problema. O problema já está batendo na porta, já está entrando água aí e a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, sob pena de piorarmos serviços e principalmente a vida das pessoas e dos servidores que estão pagando esse preço altíssimo. Em candidato, e com relação à Lei Candir, se fala muito, o Rio Grande do Sul é um estado exportador.
seja, ele acaba sendo penalizado muitas vezes por não haver esse imposto, reter imposto, que a Lei Candir acabou, né, deixando, né, como isenção. Como fica essa questão de recuperar esses valores perdidos com a Lei Candir? A Lei Candir, né, também vi que já conheces evidentemente muito bem, mas para quem não acompanha tanto, ela é uma lei de 1996 que exonerou de imposto de circulação de mercadorias os produtos para exportação. Os estados que são mais exportadores teriam sofrido, segundo a própria lei estabeleceu, no seu regime de compensação da Lei Candir, com o deixar de ter o imposto sobre esses produtos. Mas a verdade é que também a retirada do imposto sobre esses produtos gerou aumento da competitividade deles no mercado e, consequentemente, a elevação da exportação deu competitividade para o país em exportação nesses produtos, o que aumentou vendas, e aumentando vendas teria aumentado a produção em nível local, o que repercutiu colateralmente, vamos dizer assim, no ICMS. É uma discussão longa que precisa ser feita, né? E a nossa disposição é de sim estabelecer essa negociação com firmeza e altivez junto ao governo federal e aos estados exportadores para poder viabilizar para o estado os ganhos que julgamos pertinentes na lei. O que nós não entendemos como pertinente é que se ampare todo um programa de reestruturação fiscal, mesmo de investimentos no estado, a partir da Lei Candir, porque a expectativa em cima desses recursos é baixa, especialmente se você considera que o governo federal está enfrentando uma crise fiscal de, como eu falei, insisto, 170 bilhões de reais de déficit anual e projetando que a dívida, os supostos créditos de Lei Candir para com os estados exportadores chegaria a cerca de 350 bilhões de reais. Ou seja, que aumentaria rombo, não? É simples você ver, o governo federal já tem que resolver 170 bilhões sem admitir este suposto crédito dos estados exportadores em função da Lei Candir. É muito difícil, para não dizer impossível, que se visualize que o governo federal, que já tem que resolver 170 bilhões de reais, vai começar a resolver o seu problema admitindo que tem mais 350 bilhões de reais além desses 170 anuais. É bastante difícil. O que não significa, é importante dizer, que nós ignoremos a importância de nós negociarmos a questão da Lei Candir. Até porque, mais uma vez eu insisto, ela ajudou exportações para os estados. E acho que o que sintetiza, alguém me falou isso esses dias e sintetiza a questão da Lei Candir bom, se os estados estão insatisfeitos com a Lei Candir assim, o governo federal pode lançar a seguinte proposta: volte-se a taxar com ICMS os produtos de exportação. Certamente os estados não querem isso porque vai comprometer a exportação, consequentemente vai comprometer empregos, né, e produção e competitividade. Os estados não querem que volte a ter ICMS sobre esses produtos, porque se voltar vai tocar na competitividade dos seus produtos e consequentemente vai abalar emprego também. Então nós não estamos falando em voltar a ter ICMS. O que o governo quer é crédito junto ao governo federal. Só o governo federal, com seus problemas fiscais, pouco provável vai admitir isso junto aos estados. Mas, mais uma vez, acho que é uma negociação que é importante. Esses créditos, se fala muito que esses créditos poderiam ser usados para pagamento da dívida, desta dívida que... É uma alternativa, né? Claro, seria um regime de compensação. Se você tem uma dívida com a União, mas você tem um crédito de outro lado, você pode trabalhar na lógica de compensação. Nós vamos trabalhar nesse sentido, certamente, porque tudo que nós pudermos abater dessa dívida com a União é importante para que o Estado do Rio Grande do Sul possa se reerguer. Mas isso não nos afasta do compromisso de fazermos a lição de casa, é isso que é muito importante, né? Eu tenho um pouco de receio quando a gente começa a trabalhar expectativas de supostos de créditos presumidos, na medida em que isso pode nos evitar, bom, se a gente tem esse dinheiro, não precisamos fazer a lição de casa na redução da despesa, não, a gente precisa resolver o nosso problema do custo da máquina, da reorganização, da reestruturação da máquina administrativa, para que a gente possa custar menos, até porque esses supostos créditos aí, como eu disse, eles são de difícil alcance por parte do governo do Estado. E como enfrentar um cenário de desemprego e recessão econômica? Um cenário que é nacional, né? E acontece também aqui no nosso Estado. Acho que essa questão do desemprego é importante. O Brasil está vivendo um momento de 13 milhões de desempregados, né? Gerados por uma política econômica irresponsável, inconsequente,
que gerou no Brasil sensação momentânea de bem-estar e que hoje cobra a sua conta, né? Quando o governo do Partido dos Trabalhadores tomou a decisão de fazer aquela chamada política anticíclica, né? No momento que havia uma crise internacional, fizeram algumas medidas de desonerações fiscais, de estímulo a crédito interno para a superação da crise, e até durante o período da crise funcionou de alguma maneira, como a chamada política anticíclica, mas quando passou a crise internacional, ao invés de cessarem, retomarem, eles apertaram ainda mais o pé, né? Ex-presidente Dilma Rousseff, o grande pecado ali foi justamente ter apertado e acelerado aquela política, porque ela gerava uma sensação momentânea de emprego, de fato, só que foi estimulando o consumo interno com crédito e o governo federal desequilibrando as suas finanças, gerou esse déficit gigantesco, monumental para o governo federal, que explodiu e o governo federal perdeu completamente a credibilidade. Como eu disse, o Brasil perde no ranking de competitividade, no ranking das agências classificadoras de risco, aquelas Standard & Poor's e tal, e os fundos internacionais de investimentos, que têm recursos para colocar para investimentos em infraestrutura nos países e tudo mais, muitos deles trabalham com a lógica de que dos 3 principais agências classificadoras de risco, 2 pelo menos têm que dar grau de investimento para que esses fundos possam aplicar recursos. Então, na medida que o Brasil perdeu naquelas agências de classificação de risco, passou a ser grau de investimento especulativo, como aparece, nós perdemos a aplicação de recursos, perdemos dinheiro, e o Brasil começa a ir para trás. E o pior dos problemas, né? No momento que a economia mundial ia sem crises, ou seja, pronto para o Brasil crescer, para o Brasil aproveitar esse momento, nós andamos para trás. Tivemos 2 anos e meio de recessão profunda, a maior recessão da história do Brasil, já registrada na nossa história. O recente dado apresentado do crescimento da economia, de 1,8% de crescimento esperado para esse ano, vem agregado ali do componente de que somente em 2020 o Brasil vai voltar a ter o tamanho da economia de 2014. Então vejam aí, 6 anos colocados fora, né? Fora por uma política econômica irresponsável. E pior do que isso período de crescimento mundial, as economias emergentes crescendo fortemente, os países ricos crescendo, né? E o Brasil patinando por problemas internos de economia. Eu digo isso, perder a oportunidade, porque o que o cenário econômico, para quem estuda economia, eu não sou economista, esforçado aqui, entendedor de economia, mas sou bacharel em Direito, mas todos os economistas apontam, a economia mundial ela nunca fica tanto tempo crescendo sem ter uma crise. Então, quer dizer, por uma lógica histórica, alguma crise virá aí pela frente. Então, no momento que a gente vai tentar se reerguer, nós podemos nos deparar com uma crise internacional que vai nos dificultar a vida. Bom, enfim, mas a tua pergunta é como fazer diante desse cenário, né? É claro que a gente tem uma expectativa no plano nacional, mais uma vez eu insisto, tem uma parcela de responsabilidade que é de o Brasil recuperar a credibilidade, ter políticas nacionais de estímulo ao emprego, e que se sustentem, isso é importante dizer, não podem ser políticas que gerem para o curto prazo uma sensação, gerem emprego no curto prazo, mas que queimem o nosso futuro, como foi feito no passado. Tem que ser sustentável e perene. E para o Rio Grande do Sul, qual é a lição de casa que tem que ser feita nesse sentido? Como eu falei, competitividade do Estado. Nós precisamos botar o Rio Grande do Sul para crescer, e o que bota o Rio Grande do Sul para crescer é infraestrutura com qualidade. Nós temos hoje um custo de logística do nosso estado, Jaime, que é de 20% sobre o PIB, enquanto para o Brasil a média é de 10% de custo de logística sobre o PIB. Veja, a gente custa quase o dobro para quem empreender no Rio Grande do Sul, porque nós somos mais dependentes do modal rodoviário. Aqui 88% do uso dos modais de transporte é rodoviário, enquanto no Brasil é 65%. Então nós temos que garantir as ferrovias funcionando. Hoje existe um contrato de concessão. É a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Desculpa, já estou me adiantando aqui. Não, o senhor quer concluir? Não, fica à vontade. Não, a ideia é essa, como encontrar uma solução para o grave problema de logística que o nosso estado enfrenta. Então, acho que juntando a última pergunta com essa, o Rio Grande do Sul, a gente tem problemas em segurança, saúde, educação, e a demanda da população é essa, mas
como não é que uma coisa venha antes da outra, mas é que nunca vamos conseguir ter investimento continuado nesses setores se não houver riqueza sendo gerada no Estado. Porque o Estado não gera riqueza, né? O Estado vive da riqueza gerada na iniciativa privada e ele vai lá e toma uma parte em impostos para sustentar o seu serviço. Se não está havendo riqueza sendo gerada, o que o Estado recolhe impostos é insuficiente para sustentar o serviço. Então a gente precisa botar o Rio Grande do Sul para crescer, isso está muito claro, estou insistindo muito nisso porque é a grande pauta. E para botar para crescer é infraestrutura, burocracia mais ágil, carga tributária reduzida, mão de obra qualificada e segurança para nível de qualidade de vida que desperte interesse das pessoas de morarem aqui, terem a sua vida aqui. Na infraestrutura, o problema começa por aí. O custo da logística no Rio Grande do Sul é maior do que no restante do Brasil, por conta dessa dependência do modal rodoviário, não temos o respeito ao contrato da concessão da ferrovia, né? Hoje existe uma concessão, era a antiga ALL, América Latina Logística, agora é Rumo, uma empresa que tomou a ALL, na verdade, por dívidas que a ALL tinha com ela. Esse contrato de concessão existe e não é respeitado. E ninguém faz respeitar, quer dizer, a ANTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que deveria garantir o cumprimento do contrato, não faz. Então, se for o caso, o governador tem que exigir fortemente o cumprimento desse contrato. E se a ANTT não faz a parte dela, nós temos que acionar judicialmente, inclusive, para que a ANTT cumpra com seu papel e garanta a manutenção dos terminais ferroviários, dos ramais ferroviários no estado, para viabilizar esse meio de transporte que tem um custo muito menor e que pode ajudar na competitividade do estado. Hidrovias, nós temos um sistema hidroviário que pode ser bem explorado, mas que por falta de investimentos em terminais, em sinalização, na Lagoa dos Patos, na Bacia do Guaíba, no Jacuí, enfim, também não é subutilizado. Então o investimento no sistema hidroviário é importante, é relativamente barato esse investimento em relação ao total que deve ser empreendido no modal rodoviário, mas somos muito dependentes do modal rodoviário e o que nós temos de modal rodoviário é precário. O Rio Grande do Sul tem 60 municípios sem acesso asfáltico, rodovias que deveriam ser duplicadas e que não são, fazer ampliação de capacidades com terceiras pistas. Tudo está incluído no Plano Estadual de Logística e Transporte, que aponta a necessidade de investimentos de 25 bilhões de reais no Estado. Que eu nem preciso dizer, estamos aqui falando de crise financeira, o Estado não tem. Então só se permite viabilizar isso tudo com a iniciativa privada. Por isso que o governo do estado precisa fazer com urgência um plano de concessões rodoviárias que viabilize este volume de investimentos que tem um duplo benefício para o estado. O de longo prazo, né, médio e longo prazo, com a perspectiva de ter rodovias que reduzam o custo da logística, nós começamos a já gerar atração de investimentos. As empresas querem estar onde elas têm segurança de infraestrutura que lhes permita o escoamento da sua produção. Então, para o longo prazo, nós temos o ganho da competitividade pela atração dos investimentos. Para o curto prazo, o simples fato de executar essas obras com recursos privados movimenta a nossa economia, porque construção civil é emprego na veia, né? Construir estradas, duplicar estradas, pavimentar rodovias, gera muitos empregos, gera arrecadação para os municípios em ISS-QN, Imposto sobre Serviços, para o Estado em ICMS. Então, nos ajuda no enfrentamento do problema fiscal para já, né? Então, viabilizar esses investimentos privados é bastante importante em infraestrutura. E, além disso, como competitividade para o Estado, a gente está falando sobre animar a nossa economia, eu insisto, burocracia, que eu imagino que a gente possa trabalhar também nas próximas perguntas, tem que dar um espaço para tu me perguntar as coisas aqui também, né? Sem dúvida. E a redução da carga tributária e a questão da educação que a gente pode também trabalhar. Bom, obrigado, candidato. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre.
uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio: Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização: Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação de Eduardo Leite, candidato ao governo do estado pelo PSDB. Bom, candidato, antes de entrar na questão de segurança, é uma questão que afeta o servidor público. É possível, no seu governo, não ter de recorrer ao parcelamento de salários? Não só é possível, como é nossa prioridade absoluta para no primeiro ano de governo buscarmos colocar o salário em dia, né? A gente não pode negar a crise, a gente sabe que ela é real, verdadeira, mas não dá para admitir que se fique 3 anos aí de parcelamentos de salários. Eu sou de uma família de servidores públicos, Jaime. Meus pais são professores universitários, aposentados. Meus irmãos são servidores públicos, um é delegado da Polícia Federal, outro é fiscal do Ministério da Agricultura, e eu me considero também um servidor público, só que admitido pelo voto nos cargos para os quais concorri. Então tem que ter muito respeito com o servidor, e não apenas para fazer média com o servidor, que a gente fala isso aqui, é porque o serviço público, para ser bem prestado, ele certamente tem que ter servidores que não vivam sob a insegurança e a incerteza de quando é que vão receber os seus salários. Isso afeta, inclusive, a nossa economia. Eu tenho recebido muitas reclamações do comércio em várias regiões do estado, em que os comerciantes reclamam que o parcelamento dos salários gera para eles efeitos econômicos, porque, claro, uma força de consumo importante, que é um mercado consumidor importante dos servidores, não conseguem planejar o seu orçamento, porque não sabem quando é que vão receber. Então, a pessoa não pode fazer um crediário, por exemplo, para comprar uma TV, comprar seja o que for que desejar, reformar a sua casa, porque você não sabe quando é que vai receber, então você não pode viver sob a certeza de cair o boleto, a prestação no dia que você ainda não recebeu o salário. Então isso afeta a nossa economia também. Então é absoluta prioridade para nós e nós acreditamos sim que é possível viabilizar no primeiro ano de mandato a regularização do pagamento do salário dos servidores. A Associação dos Municípios aqui do Vale do Rio dos Sinos, ela discute muito a questão da segurança pública. Isso é um tema que está sempre sendo discutido nesta associação. E é uma preocupação, até porque aqui nessa região ela tem várias rodovias estaduais e federais que cortam, e tem muitas rotas de fuga. Então, gostaríamos de saber quais são as suas propostas para a área de segurança pública do Estado. A segurança pública, ela é a razão de ser do Estado, né? O motivo pelo qual se forma governo é para que a gente possa ter a possibilidade de conviver milhares de pessoas ou milhões de pessoas num mesmo território. Você tem que ter regras e tem que fazer as regras serem cumpridas. Então isso significa
legislar, estabelecer as regras e ter o poder de polícia para punir aqueles que eventualmente não cumpram com essas regras, né? Só que, infelizmente, o Estado se acanhou no exercício dessa função, especialmente ligado à crise fiscal que o Estado tem também. Os problemas fiscais, o custo da folha de pagamento, tudo isso fizeram com que nós encolhêssemos o nosso efetivo policial, que já foi de mais de 30 mil policiais militares, para cerca de 16 mil policiais militares aí na atualidade. E é claro que isso compromete a efetividade da prestação desse poder de polícia do governo. Nós entendemos que a segurança pública, para que seja efetiva, ela passa por um tripé de os 3 Is, né? Integração entre as polícias, entre as forças de segurança, integração do Estado com os municípios, inteligência, né? A gente tem que aplicar o efetivo com maior eficiência, então ter todo o esforço de tecnologia, para emprego do efetivo disponível nos horários, nos locais, nos crimes que mais são determinantes para acabar comprometendo a sensação de segurança da população e também o investimento. A segurança pública demanda investimento em infraestrutura, na tecnologia também, em efetivo policial, porque o que os governos têm feito historicamente, na história recente, diante da crise do governo do Estado, é restrição de investimento nos 3 primeiros anos. Então, o próprio governo gera aumento da criminalidade. No final, no último ano de governo, eles fazem um investimento que gera uma sensação, uma percepção de diminuição da criminalidade. O atual governo comemora a redução de índice de criminalidade que ele mesmo aumentou, no final das contas, né? Porque houve um pico, aumento do índice de violência diante da falta de investimento, de estratégia de gestão na área da segurança, e aí, de 1 ano e meio para cá, o Estado começa a colocar recursos e aí reduz isso. Mas, ou seja, se a gente ficar nessa história de entra um governo no início, ele aperta o investimento, porque não tem recurso, aí gera picos de violência e depois dá uma baixadinha, você continua, se pegar os indicadores, muitos deles mostram o gráfico assim, né? Aumenta, dá uma caidinha, aumenta, dá uma caída também no último ano de governo, mas no final das contas a trajetória é ascendente de criminalidade. Então tem que ter investimento desde o primeiro ano de governo, é uma área que precisa de recursos, precisa de incorporação de efetivo desde o primeiro ano, não dá para deixar cair o efetivo, como tem acontecido, para fazer incorporação em massa no final do governo, porque essa incorporação em massa de efetivo compromete a qualidade da formação do efetivo que é admitido, que é incorporado, e também depois, no futuro, compromete a qualidade do efetivo, na medida que vai haver também aposentadoria em massa, né? Assim como entrou em massa 3 mil, vão sair depois no futuro 3 mil ao mesmo tempo, e isso faz perder a inteligência, a expertise, a experiência. A continuidade, né? Exato. A continuidade do serviço. Então, né? para nós tem que ter investimento forte, é foco total do governo isso, né? Em outras áreas a gente consegue fazer estradas com parceria da iniciativa privada. Em educação a gente consegue também fazer convênios, mas a gente consegue com os recursos disponíveis melhorar a qualidade do ensino também, a gente tem que reformar e repensar formas de aprendizagem, de ensino, a gente vai poder discutir isso também para poder viabilizar qualificação da aprendizagem, mas a área da segurança depende diretamente do investimento público, né? Algumas ferramentas podem ser admitidas, como é o investimento privado, mas que é público na medida que agora a lei recentemente enviada para a Assembleia, e que nós defendemos, que possa haver uma parceria com o setor privado, o Instituto Cultural Floresta, que muito patrocinou essa legislação, no sentido de apoiar para que ela fosse aprovada, que incentiva empresários a fazer doação de equipamentos, né, um investimento direto na segurança pública em troca de redução, desoneração fiscal. Ou seja, eles têm abatido uma lei de incentivo à segurança como tem a de incentivo à cultura. Ao invés de pagar em imposto, você paga já em serviço, na verdade, em equipamentos para a segurança pública. É algo interessante, mas no final das contas é recurso público também, porque você está desonerando do imposto. Então tem que ter investimento em efetivo, em tecnologia. Vamos estabelecer um plano estadual da segurança pública que dá as diretrizes
para o serviço. Hoje não tem, né? A articulação, a integração dos serviços do Estado e também dos municípios, estimulando os municípios a estabelecerem os seus planos municipais de segurança, não apenas para os efetivos que tenham, e são vários municípios que contêm guardas municipais, como é o caso aqui de Novo Hamburgo, que tem a sua guarda municipal, que pode também dar colaboração importante na área da segurança pública, que tem que ser aproveitado, mas tem que estar integrado isso dentro de uma estratégia estadual, não pode ser por espasmos ou por forma avulsa, cada um fazendo o seu, porque no final das contas a segurança ela transborda, né, as fronteiras que nós temos nos papéis dos municípios, especialmente na região metropolitana. Então, se cada município fizer a sua atuação sem estar articulado dentro de um plano estadual, um aperta aqui e vai estourar em algum outro lugar. Então a gente tem que ter uma estratégia estadual de enfrentamento que integre os serviços e que integre os serviços também de assistência social, de saúde, de educação, na prevenção. Especialmente na prevenção, os municípios podem e devem atuar. E esses serviços eles atuam nas comunidades de forma estanque. Numa mesma comunidade você tem a escola, onde os professores detectam a partir do comportamento do aluno, algum desvio que sugere estar tendo problemas. Você fala em relação à violência. Situação de vulnerabilidade, exatamente. Pode ter algum problema da família, violência doméstica, casos de alcoolismo ou já de criminalidade, de algum familiar envolvido em questão de criminalidade, que estão influenciando aquela criança. Então a escola detecta isso. Você tem naquela mesma comunidade o Centro de Referência de Assistência Social, que também lida com as famílias, e você tem o posto de saúde, que tem agentes comunitários de saúde que também lidam com aquela família, aquela mesma família. E eles não conversam entre eles muitas vezes, né? Esses serviços geralmente nos municípios não dialogam entre si, mesmo que atuem sobre uma mesma população. Né? Sem dúvida. Então o processo de integração é integrar estes serviços entre eles, e esses serviços com as forças de segurança para que se possam ter estratégias de combate à criminalidade, né? E na segurança pública também é determinante, assim, é um ponto fundamental o sistema penitenciário. O senhor pretende construir mais? É fundamental construir penitenciárias. Mais penitenciárias. Nós temos um déficit de vagas aí de mais de 12 mil vagas no regime fechado. Penitenciários como o Presídio Central de Porto Alegre, que tem a ocupação de 3 vezes o número de vagas disponíveis. Tudo isso, aí quem está nos acompanhando, o cidadão que não lida com a área, vai pensar, tenho certeza, vai ter alguém aí pensando, não, mas o criminoso tem mais é que sofrer, joga lá dentro, joga a chave fora, né, e não esquece deles. Não, não é assim. Em primeiro lugar, porque o nosso sistema penal, em primeiro lugar, porque é uma questão de dignidade humana, né? Em segundo lugar, porque o nosso sistema penal pressupõe o retorno de todos ao convívio social. Não há prisão perpétua e não há pena de morte no Brasil. Todos retornarão ao convívio social. É nosso interesse que eles retornem melhores do que o que eles entraram lá. Em terceiro lugar, porque se o Estado não estiver, se for nessas situações em que há superlotação de presídios, o Estado não tem o domínio das alas dos presídios, das penitenciárias. O que significa? O Estado faz até a segurança, vamos dizer, externa, né, mas dentro da ala, dentro das alas do presídio central de Porto Alegre, o Estado não tem o efetivo domínio e controle. O que significa que as facções e grupos criminosos é que acabam dominando e determinam se um detento vai ter, às vezes, o colchão, se não vai ter, a alimentação, tudo mais, acaba sendo eventualmente tomado conta por facções criminosas. O que significa que criminosos de menor potencial ofensivo entram para um presídio e passam a dever favor para a facção criminosa que lhes atendeu lá dentro, e isso significa arrastar as famílias deles juntos para o mundo do crime, e quando eles voltarem, saírem para o regime semiaberto, enfim, depois eles tornam soldados. Foram recrutados pelo crime organizado. Então a gente precisa viabilizar a construção de novas penitenciárias, para suprir esse déficit de vagas, melhorar a qualidade e o Estado tomar controle desses presídios. Presídios de até 400 vagas, não presídios com mais do que isso, como diz a boa doutrina penitenciária. Estudamos a criação de uma secretaria especial para a administração penitenciária, porque é um ponto muito sensível da segurança pública esse, que merece toda a atenção. E existem recursos disponíveis no Fundo Penitenciário Nacional, que podem ser acessados, mas entendemos que também a parceria com a iniciativa privada é uma alternativa para viabilizar a construção, mesmo que
a operação depois, especialmente no que diz respeito à segurança, seja feita pelos agentes penitenciários da SUSEP. Aí você faz com a parceria da iniciativa privada, a parte de hotelaria, de alimentação, limpeza e tudo mais, dilui o recurso necessário para a construção ao longo do tempo e viabiliza a construção de presídios. Mas é fundamental o investimento no sistema penitenciário, porque uma das provas que não tem funcionado, na forma atual não está funcionando, aumentou o encarceramento e não recrudesceu, não diminuiu a criminalidade. É porque nós, na verdade, estamos recrutando para o crime organizado na medida que lançamos dentro do sistema penitenciário, sem ter o efetivo domínio desse sistema, o que faz com que lá dentro eles operem o crime e ainda saiam de lá mais perigosos. E as políticas de enfrentamento às drogas, como o senhor vê elas e o senhor tem alguma ideia de implementar alguma outra política? Não, sem dúvida. Acho que na questão do enfrentamento das drogas tem que ter muita parceria do governo federal, né? Controle de fronteiras, parceria com a Polícia Federal. A gente tem uma expectativa que o governo federal também tome isso como um novo governo, como uma prioridade absoluta do país, porque sem dúvida nenhuma o crime organizado está intimamente ligado ao que ele se financia pelas drogas, o que as drogas também desestruturam as famílias e acabam colocando tantas pessoas como reféns aí boa parte da criminalidade, dos homicídios que a gente está vendo são ligados ao tráfico de drogas, né? Acerto de contas, disputa por territórios de traficantes. Então, sem atacar fortemente o tráfico de drogas, nós não vamos vencer essa batalha da criminalidade. Bom, e como enfrentar o subfinanciamento da saúde e educação com os novos tetos impostos pela Emenda 95, né, que fez esse do teto de gastos, né? Teto de gastos públicos. A PEC do teto de gastos, que esta emenda constitucional, ela vem justamente do desequilíbrio financeiro orçamentário do governo federal e como forma de dar um recado para que o Brasil recuperasse alguma credibilidade como um país que bota ordem nas suas contas, porque você não pode gastar o que você não tem, no final das contas é isso, né? A boa aplicação dos recursos públicos não deveria ter componente ideológico, ou seja, gastar apenas o que se arrecada não é uma questão de ideologia. Você pode ter uma ideologia mais à esquerda, achando que o Estado tem que ter uma presença maior na economia, com empresas estatais, com meios de produção e tudo mais. Essa lógica de esquerda e direita já está um tanto ultrapassada, mas a rigor seria isso, né? O Estado mais operador na economia diretamente, com empresas públicas, com mais funcionários, ou mais à direita, com o Estado mínimo e tudo mais. Essa é uma questão de ideologia. Mas gastar o que se arrecada não é uma questão ideológica. Você gasta apenas o que arrecada, com mais presença ou com menos presença, mas não mais do que arrecada. Então gera dívida. Se não gera dívida, a dívida gera descrédito, e para poder pagar a dívida, se você vai emitir moeda, você gera inflação. Inflação quem paga é a população mais pobre que não consegue se defender. Os mais ricos sempre conseguiram se defender da inflação com aplicações financeiras, né? Lembra do overnight, aquela história Sim. toda, né? Isso é algo Mas superado. é muito novo para o overnight. Mas eu estudei e me lembro bem aí, que eu acompanho, né? Mas o caso objetivo a gente precisa ter maior eficiência na aplicação dos recursos. Eu fui prefeito de Pelotas, como eu disse, e lidei com falta de recursos. Vou dar um exemplo. Na educação em Pelotas, nós fizemos um mapeamento de todo o transporte escolar da cidade e identificamos, como era a nossa expectativa, que havia sobreposição de linhas de transporte escolar na zona rural, em que são várias vans contratadas pelo município, outras que o próprio município operava, e que se sobrepunham, passavam mesmo levando alunos diferentes. Então otimizamos isso, mapeamos tudo, GPS, levantamento. Criaram novas rotas. Criamos novas rotas e transportando as mesmas crianças com maior eficiência, nós conseguimos economizar R$1 milhão por ano no transporte escolar. 4 milhões. Sim, R$4 milhões no exercício de um mandato, além de outras medidas que nós tomamos. Essa medida, entre outras, nos viabilizou, nós conseguimos economizar dentro dos recursos no âmbito municipal. As principais fontes de financiamento são os 25% que você coloca obrigatoriamente na educação, em nível municipal, o salário educação e o Fundeb, e nós conseguimos economizar todo o recurso do salário educação, que eram R$10 milhões por ano, que eram gastos no custeio da educação,
ele passou a sobrar para nós integralmente para investimentos. E com o mesmo dinheiro que sempre existiu na educação, sem R$1 novo, em Pelotas, nós criamos um programa de uniforme escolar concedido gratuitamente pela prefeitura. Todas as crianças da cidade de Pelotas, na rede municipal de ensino, recebem um kit de uniforme escolar gratuitamente. Nós investimos em laboratórios de informática com rede de internet rápida, com link dedicado, inclusive na zona rural. Novos computadores, rede elétrica reformada nas escolas e internet com link dedicado e sistemas informatizados de ensino. Fizemos a reforma e ampliação da nossa rede de educação infantil, são 27 escolas, nós botamos para reformar todas as escolas de educação infantil, que reforma até parece que assim, deve ter pintado uma porta. Não, era praticamente colocar abaixo as escolas e construir novas, porque eram muito precárias as escolas. A gente investiu 1 milhão, 1,5 milhão às vezes em cada uma das escolas. E abrimos 2.500 novas vagas, ou seja, com o mesmo dinheiro que sempre teve. Não teve R$1 novo para isso na educação em Pelotas, nós fizemos com o mesmo dinheiro que sempre existiu. Porque nós aplicamos melhor os recursos, né? Nós fechamos as torneiras do desperdício. O Brasil enfrenta um grave problema da corrupção, que é um mal que precisa ser extirpado da vida nacional, mas tão nefasto ou mais do que a corrupção é o desperdício do dinheiro. Se gasta mal o dinheiro em coisas que não dão retorno. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no exterior, na Universidade de Columbia, em Nova York, e o que os americanos sabem muito bem fazer é você tem que ter evidências científicas do funcionamento das políticas que você financia. Mas o Brasil não tem essa preocupação. Políticas públicas são financiadas pelo governo sem qualquer estudo e indicadores que apurem se essas políticas públicas são efetivas ou não. Mas você continua gastando lá naquela política pública que de repente não te dá retorno. Então você tem que fazer esse mapeamento, identificar, esse dinheiro está indo num lugar aqui que não está tendo retorno. Você vai ter que ter a coragem de alguém está ganhando dinheiro com aquilo, né? Seja em horas extras, seja uma empresa contratada, alguém está ganhando com aquilo ali e não está entregando retorno e resultado. E você tem que ter a coragem de comprar algumas brigas para, vamos fechar essa torneira aqui porque não está dando resultado e vamos usar esse recurso de forma mais efetiva e eficiente para outro setor. É isso que tem que ser feito na saúde, na educação, para garantir resultados. Mas, candidato, aproveitando esse gancho, o senhor falou que faltam índices, faltam estudos, mas há, da mesma forma, um descompasso, porque me parece que há um desinteresse e cada vez a pesquisa se torna difícil, né, ser praticada no nosso país. Como enfrentar isso? Não, mas eu digo o seguinte, você tem que ter, por exemplo, uma outra ferramenta. Vou dar mais um exemplo na área da saúde em Pelotas. Eu construí lá e botei para funcionar a primeira unidade de pronto atendimento, tá, da cidade de Pelotas. E essa UPA ela não é operada diretamente pelo município. Nós contratamos uma organização para fazer a operação dessa UPA. É uma PPP? Na verdade não é uma PPP, você faz um regime de contratualização por um edital de chamamento e uma fundação sem fins lucrativos opera. Tá? É um processo de parceria, tá? Só que em serviços sociais, ao invés de contratar empresa, você está contratando uma fundação, uma entidade sem fins lucrativos, uma organização social. São Paulo faz muito isso em hospitais, em ambulatórios médicos e na área da cultura também, porque você consegue ter melhor efetividade na prestação de serviço e o governo, ao invés, se o governo opera diretamente, o que acontece? Você tem que contratar, você vai ter que lidar com a manutenção do prédio, aí quebrou o telhado, a chuva, a rede elétrica deu problema e tal. Tudo o governo tem que fazer 3 orçamentos, licitação, tudo o edital, termos de referência, e está lá chovendo dentro do lugar e você não conseguiu ainda consertar. O raio-x quebrou, tem que fazer 3 orçamentos, ou aí descobre que o raio-x não presta mais, tem que comprar um novo, faz licitação, leva tempo, demora e tal. Política de pessoal. Entrou alguém em licença maternidade, licença gestante, às vezes você tem que fazer uma lei na Câmara de Vereadores para aprovar uma contratação emergencial para substituir um profissional que entrou em licença. Então, para o poder público, se burocratizou tanto a coisa para defender o poder público de maus agentes públicos que usavam para si a máquina pública, que se criaram tantas barreiras que ele perdeu a eficácia, a efetividade, engessou demais. Então, quando você contrata com uma organização social como essa, lá nós fizemos nesse caso da UPA, nós contratamos os resultados, nós queremos tantos atendimentos, tantos exames, tantos procedimentos que têm que ser feitos na UPA, e se ela não atender aquele número que está ali contratado com eles, eles não recebem a remuneração. Lá a gente botou para funcionar em 2016 a UPA em Pelotas, ela já atendeu mais de
100 mil pessoas, desde que ela entrou para funcionar, são 6 mil pessoas por mês. E em 2 meses, teve 2 meses nesse período, que a fundação que presta serviço não recebeu a remuneração, porque ela não atingiu os resultados, a prefeitura faz a fiscalização do atingimento dos indicadores, dos resultados contratados, e como ela não atingiu o resultado, ela deixou de receber integralmente os 700 mil reais pelos quais ela é remunerada. Ou seja, você garante o resultado para a população, né? E isso é o mais importante. Esse tipo de contratualização o senhor pretende implementar também em outros órgãos do governo, também na Secretaria da Saúde, sem dúvida. Da Educação, da Secretaria de Cultura? Acho que é um caminho que, como eu disse, garante para a população o resultado, torna mais eficiente, né? O governo do Estado ele tem que ser operador nos serviços essenciais e outros, especialmente segurança pública, né? A educação, eu acho que ele ainda tem muito papel protagonista, mas sem prejuízo da gente também estabelecer parcerias para a prestação de serviços nesses setores, como na saúde. Caminho, é mais um caminho. Exatamente, até porque você tem que ir testando e fazendo pilotos, na verdade. Você não pode pegar e substituir uma lógica completa de funcionamento da máquina pública, né? Você não vai desligar uma chavezinha aqui e ligar outra ali, né? As coisas têm transição, você tem que testar. Tem uma regra que é importante, testa e faz piloto para errar pequeno, aprender e poder fazer depois grande, melhorar, né? Exatamente. Então, todo um processo que tem que ser trabalhado. É uma lógica da gestão. Eu fico muito feliz de, depois de ter sido prefeito, ter buscado fazer um mestrado em gestão pública e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, ter me aperfeiçoado também no exterior, numa das principais instituições de ensino, que é a Universidade de Colômbia, como eu falei, e por isso tem uma visão muito clara de que a máquina pública ela precisa testar novas opções, inovar, né? Sair do sempre foi assim, né? Esse é um grande problema da máquina pública. Sem dúvida. Todo mundo quer mudanças, mas ninguém quer mudar. Então ficam as coisas sendo feitas da mesma forma. Você tem que testar novas soluções, implementá-las, testá-las e depois dar escala para elas. Bom, alguns municípios, como o senhor citou o seu exemplo, que foi durante o seu governo em Pelotas, que investe fortemente na educação, às vezes a educação infantil, mas também no ensino fundamental. E quando os alunos saem da rede pública municipal, que, como eu falei, muitos municípios investem fortemente, aqui no Hamburgo há uma boa escola também de ensino municipal, e encaram o ensino estadual. Elas têm que sair da rede pública municipal e enfrentar a rede pública estadual. E aí muitos saem do estudo, a evasão escolar, porque existe uma ruptura, né? Uma qualidade que vinha no município com uma deficiência que o Estado oferece. Como o senhor vai enfrentar essa situação? No ensino médio, a gente tem que fazer o máximo para dar sentido para, especialmente, jovens de mais baixa renda, para que dê sentido, faça sentido estar na escola para eles. Então, por isso que é importante associar conteúdo técnico, né? A gente conseguir inserir inovação, tecnologia, despertar especialmente os conhecimentos da nova economia, desse processo de revolução tecnológica que a gente está vivenciando, para que a gente possa começar a formar essa mão de obra para que o mercado de trabalho futuro vai exigir deles, que são as competências e habilidades para interpretação de sistemas, elaboração de sistemas informatizados. Tudo isso tem muito a ver com a matemática, com os algoritmos, por isso tem que ter incentivo desde a tenra idade aí no ensino fundamental, mas eu acho que o ensino técnico, o ensino médio tem que ter muito esse perfil técnico e tecnológico para nós termos uma formação de uma nova geração dentro do que o mercado de trabalho vai exigir deles. Essa é uma das grandes angústias que eu tenho, Jaime. O mundo está mudando profundamente, o mercado de trabalho vive um processo de revolução absolutamente disruptiva, né? Ou seja, se rompe com a forma como nós estamos acostumados a viver as coisas. O comércio mesmo é substituído por comércio online, na indústria, robôs tomam espaços do que o que antes um homem ou uma mulher produzia, né? E diferentemente do processo da Revolução Industrial, em que você pegou um artesão e capacitou para apertar um parafuso numa linha de produção, fazer um trabalho mecânico, agora nesse processo de revolução tecnológica não é tão simples esse processo de transição aqui, né? Você vai ter que fazer... O que vai ser exigido na frente por essa nova economia? Capacidade de raciocínio lógico.
desenvolver competências e habilidades para lidar com algoritmos de sistemas informatizados, e nós não estamos preparando as nossas crianças e jovens para essa nova economia. E isso me assusta muito, porque o Rio Grande do Sul, como a gente falou aqui, tem que ter investimento em infraestrutura. Ok, vamos fazer isso com o setor privado. Tem que reduzir a burocracia, vamos atacar o prazo para emissão de licenças, para que o Estado seja mais ágil. E acho que a nossa meta tem que ser sermos o Estado mais ágil em liberação de licenças e alvarás para empreendimentos no Brasil. Tá bom, vamos reduzir esse prazo, vamos atacar a questão da burocracia, da carga tributária, para termos um patamar de alíquotas de ICMS que nos coloque em condições de competitividade com outros estados. Mas se nós não tivermos mão de obra qualificada, especialmente considerando que a gente conversou de redução da juventude no estado, na medida em que vai se envelhecendo o estado, baixa taxa de natalidade, nos gera menor mão de obra, então a mão de obra que a gente tem que ter tem que ser de excelente qualidade, formada dentro do que a iniciativa privada vai nos demandar. Então, tornar o ensino médio atraente para esses jovens é o grande desafio, e por isso a gente tem que inserir muita tecnologia e para que faça sentido para eles a escola. Não dá para continuar com os processos de ensino que nós tínhamos no século XIX, né? O professor é do século XX e o aluno já está no século XXI, tem tantas outras coisas chamando a atenção deles, e a gente vem com um processo de ensino que ainda é do século passado, e isso precisa ser rompido. Bom, antes das suas considerações finais, eu queria que o senhor desse um recado para a comunidade. Qual é o seu recado, né, como candidato ao governo do Estado, que o senhor, né, pretende para a região do Vale do Rio dos Sinos? Olha, nós estamos aqui numa região que tem muita riqueza, né? Eu conversava com justamente lideranças empresariais aqui que me remetiam, Jaime, a algumas informações que são de assustar, como a gente falou sobre a competitividade do Estado, de que muito da produção, por exemplo, coureiro calçadista aqui vai ao Porto de Rio Grande sem ter a segurança de conseguir embarcar a sua mercadoria lá, porque o Porto de Rio Grande tem problemas no calado, a dragagem não é feita da forma correta, e muita mercadoria que eles já mandaram para lá não consegue embarcar com segurança, e às vezes a embarcação lá vai direto para o Porto de Santos, porque tem prazo para entrar no Porto de Santos, sem ter recebido a mercadoria aqui. E aí quem mandou a mercadoria para lá tem que fazer voltar a sua mercadoria por meio rodoviário e mandar por meio rodoviário para o Porto de Santos. Então olha o custo que o nosso Estado está impondo a quem empreende. Por isso que eu insisto, né, a nossa grande pauta, que é uma pauta de todo o Estado, que vai beneficiar a todos, mas especialmente regiões que têm essa vocação empreendedora, que é própria do povo gaúcho, né? Disposição para empreender, para inovar. E aqui nós estamos numa região altamente empreendedora, é retomarmos essa agenda de competitividade, fazer o Estado do Rio Grande do Sul crescer, né, para que nós consigamos gerar renda, gerar riqueza, gerar empregos, para voltarmos a ter expectativa positiva em relação ao futuro. No que depender de mim, se eu tiver a oportunidade de ser governador do Estado, serei o mais jovem governador da história aí do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? O Brizola foi eleito, se não me engano, com 36 ou 37 anos de idade. O Marconi Perillo foi 4 vezes governador de Goiás pelo PSDB, foi eleito aos 35 e eu estou concorrendo agora aos 33 anos de idade. Ser governador do Estado tem sido até agora reservado pela maior parte dos políticos para o fim das suas carreiras, né? Ou seja, talvez já assim, olha, já foram o que tiveram que ser, vai ser governador porque depois não vai ser mais nada. Eu não posso, eu não devo ter essa opção. Se eu tiver a oportunidade de ser governador do Estado, serei dos meus 33 aos meus 37 anos de idade, não é o fim da linha para mim. Por isso quero dar respostas efetivas, tanto pelo que o nosso Estado merece e precisa ver acontecer como mudança de paradigma, como também porque uma carreira política não pode se esgotar ali aos 37 anos de idade, mas principalmente porque eu quero ter a certeza de que o nosso Estado volta a ter futuro e perspectiva de crescimento, que é o que realmente move uma população em direção ao futuro. Por mais que a crise exista, lá em Pelotas eu não resolvi todos os problemas, ainda existem problemas, mas as pessoas têm confiança no futuro da cidade. E isso me faz ter a confiança de que o Rio Grande do Sul também pode ter soluções que injetem otimismo em relação ao futuro do Rio Grande. Por questão de tempo, né, a gente já está bem em cima da hora. O senhor quer mais fazer um minuto de colocação? Não, fico agradecendo Perfeito. aqui a sua oportunidade, a oportunidade que a população toda de Novo Hamburgo nos dá aqui para conversar com todos, e certamente vamos ter novos encontros aí para deixar claro
o que nós queremos para o Rio Grande e o que nós vamos fazer no futuro do nosso estado. Obrigado mais uma vez, Jaime. Obrigado, candidato. O programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação de Eduardo Leite, candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.